E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa terça-feira teremos Corinthians contra América de Cali. Agora é Sul-Americana, quarta rodada da fase de grupos. E é um jogo muito importante aí que o Corinthians precisa ganhar pensando em classificação, tá? Para começar então, vamos sempre com a possível escalação do Corinthians para o confronto. E como sempre, eu não vi prévia nenhuma de escalação. Não sei o que o Dorival pretende utilizar, tá? A escalação que eu botei aí tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Ranieri, José Martinez, André Carrilho e Igor Coronado. Na frente, Memphis, Depay e Yuri Alberto, né? Bom, como eu não vi prévia, não sei o que tá na cabeça do Dorival, enfim, não sei, né? Eu comecei a pensar o que ele pode fazer, o que ele pode escalar para esse jogo. Tivemos um jogo sábado, né? No sábado contra o Internacional, um jogo difícil, né? Um jogo difícil. Então, eu pensei, talvez o Dorival queira poupar alguns jogadores, né? Talvez isso aconteça, né? Mas é um jogo que o Corinthians precisa ganhar, né? O Dorival chegou agora, vai ser o primeiro jogo dele de Sul-Americana pelo Corinthians, mas ele tem que estar ciente que é um jogo que o Corinthians precisa ganhar, certo? Precisa ganhar. Um empate é péssimo, tem que ganhar. Pensando em classificação. Então, tendo que ganhar o jogo, força máxima é o mais plausível, né? Ir com força máxima. Então, por isso eu coloquei esse time aí, né? Algumas dúvidas que eu tenho. Lateral esquerda, né? Por exemplo, o Angileri não jogou sábado, né? Foi poupado. Pelo que eu vi, foi controle de carga, né? Foi o que disseram. Então, talvez ele volte pro time ou entre o Matheus Bidu, né? O Bidu entrou bem contra o Internacional no segundo tempo, então talvez o Matheus Bidu tenha uma chance, talvez. Aí eu tirei o Romero do time aí e coloquei o Coronado, né? Talvez o Coronado tenha uma chance. Ele entrou contra o Internacional, fez gol, então talvez ele tenha uma chance no time titular, né? Talvez. Mas enfim, né? Talvez o Dorival poupe jogadores, talvez ele resolva ir com força máxima. Vamos esperar na terça-feira, tá? Mas é claro, eu espero que o técnico e os jogadores estejam cientes que é um jogo que precisamos ganhar, né? Enfim, e agora vamos para retrospecto do confronto. Bom, no vídeo de pré-jogo, né, do confronto lá na Colômbia, que foi 1-1, né? Eu já mostrei o retrospecto naquele vídeo de pré-jogo, né? Do empate na Colômbia. Então, só para relembrar para vocês, tá aqui. No histórico de confrontos entre Corinthians e América de Cali, já foram 3 jogos, apenas 3 jogos, uma vitória para cada e um empate, né? Equilíbrio absoluto aí. 3 jogos, uma vitória para cada e um empate, né? E os jogos aqui entre eles, 2 jogos pela Copa Conmebol em 95, 2-1 Corinthians em São Paulo, 3-1 América de Cali na Colômbia, tá? E teve o jogo na Sul-Americana deste ano, né? 1-1 na Colômbia. Então, o jogo dessa terça em Itaquera é o 4º entre eles na história, tá? E agora vamos mostrar a tabela da Copa Sul-Americana. Pois é, 4ª rodada aí, tá? É o segundo turno aí dos grupos, beleza? E vamos lá para o grupo C, que é o grupo do Corinthians. Tá aqui, grupo C. O Huracan lidera 7 pontos, América de Cali tem 5 pontos, Corinthians 4 e o Racing do Uruguai 0, né? Racing do Uruguai praticamente eliminado aí, tá? E assim, galera, analisando aí com vocês, o Corinthians nessa terça pega o América de Cali, tá? 9h30 o jogo. Vai passar, pelo que eu vi, no SBT. Vai passar no SBT, ESPN e Disney Plus, tá? Enfim, na quinta-feira,
às 7 horas, tem Racing do Uruguai e Huracan no Centenário, tá? Bom, eu vou torcer pro Racing do Uruguai pelo menos empatar com o Huracan, né? Porque um empate entre Racing e Huracan, se o Corinthians vencer, vai ser muito bom pra gente. E assim, vocês estão vendo, galera, que o Corinthians ganhando vai a 7, passa o América de Cali, tá aí a importância do jogo, né? E se o Huracan tropeçar, aí encosta no Huracan, né? Aí vai ter mais 2 rodadas da fase de grupos, né? E tá aqui, ó, por exemplo, a 5ª rodada é América de Cali e Huracan na Colômbia e a gente pega o Racing do Uruguai em Montevidéu, tá? Se a gente ganha do América de Cali e ganha do Racing fora de casa, eu acho que a gente fica muito perto de uma classificação, né? Aí na última rodada vai ter Huracan e Corinthians, tá? Eu já conto, por exemplo, com uma vitória do América de Cali na última rodada, pega o Racing em casa, né? E o jogo na Argentina pode ser perigoso aí pra gente, né? Dependendo de como chegar na última rodada, talvez precisamos de uma vitória ou um empate basta, né? Enfim. Mas claro, gente, o Corinthians, pensando em classificação, pra mim é obrigatório ganhar na terça-feira de qualquer jeito. E ganhar do Racing do Uruguai também, depois, tá? E é isso. Essa é a situação do grupo do Corinthians na Sul-Americana, tá? E agora vamos falar um pouquinho mais aí do nosso adversário, o América de Cali, tá? E tá aqui, né? Os últimos jogos do América de Cali. Vamos analisar uma coisa bem interessante aí, tá? Que os caras, eles estão, pelo que eu tô vendo, né? Eles estão a 4 jogos sem perder, tá? E nesses 4 jogos não sofreram gols. Não sofreram. Eles estão a 4 jogos sem sofrer gols. Então é um time difícil de ser superado, né? Empataram com o Huracan em 0-0, Sul-Americana. Aí pelo Campeonato Colombiano, ganharam do Deportivo Cali 2-0, é um clássico local. Venceram o Rio Negro Águilas 1-0 fora de casa e empataram com o Júnior Barranquilla 0-0 aí, tá? E nos últimos jogos só tomaram gols pro La Equidad 2-0, que eles perderam. Aí empataram com o Milionários em 0-0, tá? Enfim, então, vocês estão vendo nos últimos jogos, nos últimos 8 jogos do América de Cali, nos últimos 8 jogos, sofreram 4 gols. 4 gols, né? Inclusive tomaram gol do Corinthians também, jogo na Colômbia, né? E perderam apenas 1 pro La Equidad, pelo Campeonato Colombiano, tá? Então é um time difícil aí de ser vazado, tá? Como vocês estão vendo. E mostrando a classificação do Campeonato Colombiano, vamos ver, né? Campeonato Colombiano, para vocês entenderem, o América de Cali é líder. Isso mesmo, América de Cali, líder do Campeonato Colombiano, 33 pontos à frente aí do Atlético Nacional e do Júnior Barranquilla que vem na sequência, tá? Então, atualmente iremos enfrentar o líder do Campeonato Colombiano, né? É isso aí, esse é o nosso adversário, o América de Cali, um time que vem de 4 jogos sem perder, 4 jogos sem tomar gol, líder do Campeonato Colombiano, time difícil de ser vazado, né? É só para vocês entenderem que não é um adversário fácil, né? Não vai ser fácil o jogo nessa terça-feira, vai ser bem duro ganhar desses caras. Claro, eu acho, vendo nome por nome, que o Corinthians é melhor, né? Pegando só os nomes dos jogadores, o Corinthians é melhor, mas sim, pra mim vai ser um jogo bem complicado aí, tá? E o América de Cali, pelo que eu vi, no último jogo deles, deixa eu voltar aqui. No último jogo do América de Cali, lá pra baixo, isso. No último jogo, eles empataram com o Júnior Barranquilla 0-0, fora de casa. E pelo que eu vi, eles jogaram com o time reserva, ou pouparam a maior parte dos titulares, tá? Pelo que eu vi, tá? Então, eles vêm com força máxima para Itaquera. Eles vêm com certeza, assim, buscando um empate, né? Buscando um empate, que seria um bom resultado para eles, né? Um bom resultado para eles seria um empate aí, tá? E só mais uma coisa, uma dúvida que eu tenho.
na tabela da Sul-Americana, eles jogam agora contra o Corinthians fora de casa, né? O América de Cali. E tem mais 2 jogos em casa, né? Vocês percebem que, assim, se os caras conseguirem empatar com a gente em Itaquera, eles têm mais 2 jogos em casa pra fazer, né? Mais 2 jogos em casa. Então, é de suma importância o Corinthians ganhar esse jogo, cara. Mais uma vez, eu tô enfatizando aqui a importância do Corinthians ganhar esse jogo pensando em classificação, certo? Porque depois de enfrentar a gente, eles jogam 2 vezes em casa. Eles podem fazer 6 pontos nesses jogos, certo? Então, cara, é vital pro Corinthians ganhar. Assim, pra mim, se o Corinthians não ganhar, mesmo que seja um empate, é praticamente assinar a eliminação. Praticamente. Não estaria eliminado matematicamente. Não estaria. Mas se não ganhar na terça-feira, olha, ficaria muito mais difícil uma classificação se o Corinthians não ganha terça-feira. E é isso, né? E bom, galera, a gente vem de uma boa vitória contra o Internacional, 4-2. Não é qualquer vitória, não é qualquer adversário, né? Era um adversário que o Corinthians não vencia há alguns anos, né? Desde 2020. Isso, desde 2020 não ganhávamos do Internacional, né? E o Inter, neste ano, não tinha perdido nenhum jogo fora de casa. Pois é, esse jogo em Itaquera agora foi o primeiro jogo no ano que o Internacional perdeu fora de casa. E eles vinham jogando bem com o Roger Machado, campeão gaúcho, coisa e tal. Não foi qualquer adversário que vencemos. Não foi igual o Vasco, o Vasco apanha pra todo mundo quase, né? O Vasco. Mas já o Internacional fazer 4-2, mas tinha um jogador a menos. Beleza, o jogador a menos. Mas, cara, fizemos 6 gols nesses caras pra valer 4. Fizemos 6 gols pra valer 4. Certo? Em quantos momentos, por exemplo, o Corinthians tinha um jogador a mais e não aproveitava? Contra o Flamengo, na Copa do Brasil ano passado, tinha um jogador a mais contra o Flamengo? No jogo da volta em Itaquera, tinha um jogador a mais desde o primeiro tempo. Desde o primeiro tempo. E precisava fazer, um gol para ir pros pênaltis. E o Corinthians não fez nada, não jogou nada. Ramon Dias fez um monte de merda naquele jogo. O Gerson acabou com a partida, sabe? Dessa vez, a gente aproveitou muito o fato do jogador a mais. Fizemos 6 gols no total, pra valer só 4, certo? Então assim, foi um bom parâmetro, na minha opinião, a vitória contra o Internacional. Pra mim, foi um bom parâmetro, né? Então, cara, a gente vai motivado pra esse jogo de terça, em busca da vitória. Vai ser difícil, vai ser bem difícil ganhar do América de Cali. Já mostrei o porquê. Mas vamos lá. Eu tô confiante, tá? Eu tô confiante. E vamos ver, né? Vamos ver como o Dorival vai escalar o time. E vamos ver como é que vai ser esse jogo, tá? Bom, eu já vou dar meu palpite. Eu não vou me estender muito aqui não, tá? E meu palpite, galera, é o seguinte, né? O América de Cali é um time que é difícil de ser vazado, como eu mostrei. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou apostar... Não sei, cara. Eu vou apostar em 2-1 para o Corinthians, tá? Eu não queria que tivesse gol deles, mas enfim. Como eu erro muitos palpites, então que se dane. Eu vou apostar 2-1 para o Corinthians. Um gol do Memphis Depay e um gol do Yuri Alberto. É isso aí, vamos lá pra cima deles. Uma vitória, assim... É claro que seria bom ganhar por 2 ou mais gols pra ter um saldo legal, né? Mas como é um adversário chato, eu acho que qualquer vitória que seja, por um gol de diferença, tá bom. O importante pra mim é ganhar o jogo, certo? Claro, o importante também é jogar bem, joga em casa, tem que se impor, mas pra mim, qualquer resultado de vitória tá bom. O importante é ganhar, certo? Pelo menos na minha visão, tá? Então é isso. Bom,
Galera, comente aí nos comentários o que vocês acham que pode dar esse jogo e comente o palpite de vocês. O meu é 2-1 para o Corinthians, gols de Memphis, Depay e Yuri Alberto, beleza? E é isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai Corinthians!